Bom dia, irmãos, irmãs. Faz tempo, né? E estamos nos falando, né? Por trocas de mensagens e WhatsApp, no compartilhamento Bosque, né? Mas, de fato, né? Quem não está com saudades, né? Da gente poder se encontrar, né? Da gente poder dar aquele abraço. Mas logo mais eu creio que estaremos nos vendo. Texto que eu gostaria de estar compartilhando com você nesta manhã é em Mateus, capítulo 8, versículo de 23 a 27. Esteja abrindo aí a sua Bíblia. Mateus, capítulo 8, do versículo 23 a 27. Eu vou estar lendo aqui na NVT, Nova Versão Transformadora, de modo que você possa acompanhar aí na sua Bíblia, né? Então diz assim: em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Bom, meus queridos, nesta manhã, neste dia, eu gostaria de trazer como tema aquilo que todo mundo da Igreja do Bosque sabe qual é o tema deste ano, né? Não é o coronavírus, não. Esse é o tema, né? O tema bianual é Somos Família de Discípulos de Jesus. E o tema que eu vou trazer nesta manhã é Discipulado nas Tempestades. Bom, neste capítulo, então, Jesus... antes de chegar nesse texto, nós temos, desde o início do capítulo, o seguinte: Jesus cura um leproso, ele também cura um servo de um centurião, de um oficial romano, não é? E este oficial demonstra aquela fé, não é isso? Ele cura a sogra de Pedro, cura muitos enfermos e liberta possessos de demônios. E depois Jesus demonstra o preço de segui-lo, não é? Que não há segurança, com ele não há segurança de moradia, e também ele alerta que nós não devemos permitir que a relação com a nossa família atrapalhe, não é? Seja uma desculpa para não seguir Jesus. Bom, então, aqui o tema é discipulado. Discipulado o que é? Seguir Jesus. Não é? Só que seguir Jesus é seguir em todos os momentos. Né? Então, aqui no versículo 23, diz a palavra de Deus assim: em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. Aqui vemos um fato cotidiano da vida. Jesus entrou no barco. Ele usou um meio de transporte. Mas o que quero ressaltar aqui é outro fato comum. É que os seus discípulos acompanharam. Não é? E um princípio do discipulado é o seguinte: os discípulos acompanham o seu mestre. E o tema nosso é Somos Família de Discípulos de Jesus. Se somos discípulos de Jesus,
Então, estamos acompanhando a Jesus nos aspectos normais desta vida. E onde Jesus estaria no momento atual se os seus pés físicos estivessem pisando nesta terra? Bom, talvez nos hospitais, curando enfermos, nas ruas onde a misericórdia vai, por meio da igreja, alcançar os que ali moram, e também na sua casa, aí onde você está, sentado, no lugar aconchegante, só ou reunido aí com a sua família, E Ele está junto com você. E quantas passagens não há nos evangelhos, em que Jesus fazia questão de estar na casa das pessoas. Jesus está na sua casa, guardando a sua vida. No versículo 24 diz: de repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Veja, meu irmão, minha irmã, de repente veio, é isso que diz o texto. Nenhum dos discípulos esperava que viesse aquela tempestade violenta sobre o mar. Quantos de nós, em janeiro e até o início de março, aguardávamos essa situação? Com certeza, ninguém. Posso até contextualizar afirmando que é uma tempestade viral que cobre o mundo. E Deus deixou a nossa casa como proteção para essa tempestade. Só que nós somos tentados a olhar para a tempestade. Igual aos discípulos. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Ter o olhar atraído pela tempestade não faz de você menos crente, menos espiritual que os outros. Ficar ansioso, perturbado, entrar em pânico, isso é próprio do ser humano. Isso é uma reação humana, não é? E eu quero te dizer nesta manhã que você não se sinta culpado por ter esses sentimentos. Não é? Não se culpe por isso. Jesus sabe disso, mesmo porque Ele está no barco, isto é, na casa, Ele está na sua vida. Mas Jesus quer que você tenha paz, assim como Ele a tinha no meio da tempestade. Prova disso que Ele estava dormindo. Até eu, irmãos, não é? Chegou uma hora que eu entrei numa ansiedade, num estado de ansiedade muito grande, não é? Aí eu falei: Senhor, essa tempestade vai me cobrir. Não é? A gente fica ansioso, aquela respiração ofegante, Ai, será que eu estou com a Covid, A gente fica assim meio assustado, Mas não é Covid, A gente fica, mas será que não é mesmo, Vem aquela ansiedade toda, E aí, em alguns, começa a formigar, em outros começa a dar um pânico, Mas olha, queridos, minha querida irmã, querido irmão, isso daí é normal. É humano. Não é por causa disso que a sua fé é fraca. Não é por causa disso que Jesus te ama menos ou Jesus deixou de te amar. Com certeza não. Mas é óbvio que Jesus não quer que você fique nessa situação. Não. Ele quer realmente trazer paz para a tua ansiedade. E no versículo 25 diz: os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer.
E aqui podemos perceber nos discípulos sentimentos de pânico e desespero. Queridos, olha, era real os indícios, não é? Os indícios eram convincentes, o fato era real, de que o naufrágio era perfeitamente possível, eles não estavam em pânico à toa, não é? E você está em pânico? É cabível isso daí, é cabível, não é? Você sente muita ansiedade? É normal. Normal. Se alguém disser que não sentiu ou não sente absolutamente nada de diferente diante dessa situação, não sei, a gente pode até ficar pensando, será? Bom, pode ser possível, né? Mas, no geral, realmente alguma sensação, né, de medo, de expectativa, de frustração, não é? De alguma coisa assim, puxa, mas o que está faltando em mim? Isso pode acontecer, né? Mas, veja, sabe por que nós estamos normalmente sentindo isso? Porque o vírus é real. Não é? O vírus é real e o contágio é de alto risco, não é? Mas a solução está, em primeiro lugar, reconhecer que o perigo existe, ele é real, não é? E os discípulos reconheceram a tempestade, mas clamaram ao Senhor para que os salvasse da morte. Os discípulos não ficaram assim letárgicos, tempestade? De boa, não. Eles falaram, Senhor, nós estamos com medo. Senhor, nos salva, por favor. Não é? Se você clamou ao Senhor no desespero, na ansiedade, no pânico, né? Se você clamou ao Senhor, você fez o certo. Nós temos que clamar sim ao Senhor, não é? No versículo 26 diz, por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Na sua imaginação, com qual tom Jesus teria feito a pergunta aos seus discípulos? Com certeza, com mansidão e ternura. Porque Jesus perguntou, ao invés de afirmar a pequena fé dos discípulos? Porque Jesus quis mostrar que a ansiedade dos discípulos estava sendo provocada pela imaginação que vai além do real. E os discípulos estavam transformando o previsível ou até o inimaginável como já sendo real. A situação dos discípulos era apavorante, sim, mas eles não estavam naufragando, né? Logo, Jesus fez a pergunta aos discípulos para que eles se localizassem na realidade. E qual era a realidade? Eles ainda estavam em segurança, não é? O barco ainda estava ao sabor das ondas, mas ainda não tinha naufragado. Onde está você? Como está você? Shinobu. Pastor, eu estou na minha casa. Muito bem, faz bem. Está na sua casa? É o melhor lugar. Jesus está aí com você. A palavra de Deus diz em Filipenses, né? Perto está o Senhor.
Ele está com você. Ele está te guardando. Neste momento, sinta a paz e a segurança de que Jesus está te guardando. Ele está te envolvendo nos teus braços. Ele está carregando você. Aí você diz, puxa, mas eu queria tanto sair de casa, né? E você que, né, é por causa da sua idade, ou por causa de alto risco, né, da sua saúde, você não saiu de casa todo esse tempo, né? Gera aquela angústia, né? Tá, é verdade. Jesus sabe disso, né? Mas eu quero que você agora, né, possa olhar para a realidade em que você se encontra. Pode ser que a sua casa esteja como este barco aqui, né? Ao sabor das ondas, sim. Mas Jesus está com você. Ele está com você, né? Agora, como entender essa questão de Jesus estar dormindo, né? Claro, alguns diriam, ele é Deus. Barco no mar agitado para Jesus é o mesmo que deitar numa rede balançando. Pois é, né? Essa pode ser uma explicação, né? Mas nos evangelhos podemos ver que Jesus viveu a sua humanidade na condição plena, né? Sentiu sede, fome e cansaço, tanto é que ele estava dormindo, não é? Mas podemos afirmar que Jesus estava em plena paz. Somos tentados para olhar para a fúria das tempestades, ao invés de olhar para a paz em que se encontra Jesus, que está em nossa casa, ou no hospital, ou em qualquer lugar que estejamos. Mas Jesus sempre nos convida a voltarmos os nossos olhos da fé na direção dele. Jesus quer acalmar primeiro a tempestade do nosso coração, das nossas emoções. Jesus quer que você descanse nele e junto com ele, né? Nós, os discípulos, devemos aprender a descansar nele. Estar descansando em Jesus faz parte importante da caminhada do discipulado e, dependendo da situação, descansar nele é a melhor atividade que podemos fazer para Jesus. Às vezes a gente quer fazer muito ao invés de descansar, né? Aí a gente acaba atrapalhando a obra de Deus, né? Não é verdade? Tem outra riqueza neste texto. Os discípulos ficaram admirados, surpreendidos com Jesus pelo fato dele ter repreendido o vento e o mar que lhe obedeceram e tudo se acalmou. Na caminhada com Jesus, somos desafiados a enfrentar situações que, aos olhos humanos, diríamos, não tem solução. Quais seriam as possíveis soluções humanas nessa tempestade, na perspectiva dos discípulos? Com certeza, nenhuma que solucionasse tal situação. Às vezes temos essa impressão, não é? De que Jesus está dormindo ou ausente das nossas tempestades. Mas Jesus é surpreendente. Ele deu jeito. Continuemos esperando em Jesus, com orações e ações de graça. Jesus é o nosso intercessor 24 horas. Concluindo aqui, eu quero que você se lembre que você é um discípulo de Jesus. Ele está com você nos momentos de calmaria e de tempestades. A Igreja Holiness do Bosque quer você concretamente sendo discipulado por Jesus por meio de uma pessoa que lhe acompanhe. 2 desafios eu quero deixar para você. Primeiro,
Você está discipulando alguém? Não? Então, ore para que o Senhor lhe coloque uma pessoa para que você possa caminhar com ele, a fim de que você e ele cresçam rumo ao serem parecidos com Cristo. Não é? Ore para que que Cristo te dê um discípulo de Cristo, né? Mas que você seja aquele que vai liderar essa caminhada, né? E 2, você é discípulo de alguém? Ou seja, claro, você é discípulo de Cristo, mas tem alguém discipulando você em nome de Cristo? Não? Então busque ao Senhor em oração, para que Ele lhe mostre alguém para lhe discipular. Se você quiser alguém que te acompanhe nessa caminhada com Jesus e ainda não sabe com quem, entre em contato com a equipe pastoral. Nós podemos lhe ajudar. Agora, se você tem alguém no seu coração, né? Se eu tiver alguém para me discipular, eu gostaria que fosse tal pessoa. Mas eu não sei se essa pessoa vai me aceitar, né? Me discipular, porque discipulado é isso, né? É gastar tempo, né? É colocar prioridade na vida do discípulo. Não é? É transmissão de vida. E você pensa, será que aquela pessoa vai querer me discipular? Se você tiver essa dúvida, né, fale conosco também, pode nos consultar para que nós possamos, né, quem sabe, auxiliar você nessa caminhada, né? Eu quero dizer a você que você tenha a paz de Jesus. Mas, pastor, está certo, eu sou discípulo de Jesus, eu tenho a Jesus, eu oro a Jesus, mas ainda estou com ansiedade. Bom, além da oração, da leitura da palavra, que tal compartilhar esta aflição com alguém de sua confiança? Se não der do encontro físico, por telefone, por rede social, né? Ou então, se você acha que não, conversa só com amigos, não dá, procure um terapeuta profissional, para que ele possa, né, te dar orientações para você enfrentar com saúde, né, esse momento. E às vezes, né, é necessário, além da fé, não é? Da paz que Jesus faz inundar os nossos corações, e além dos recursos terapêuticos, né, também, né, os recursos da medicina, né, da psiquiatria, da neurologia, também estão aí tudo é dado por Deus para que você possa ter, né, uma saúde equilibrada, e assim você possa adorar ao Senhor, né, com toda alegria, com toda paz, com toda gratidão, não é? Não esquecendo, a cada dia, né, deixar o eu, não é? E fazer com que Cristo Jesus viva em cada um de nós. Bom, eu quero orar contigo. Pai, muito obrigado por esta manhã. O Senhor tem nos dado a Tua palavra. Muito obrigado pelo momento de louvor tão edificante, tão confortador aos nossos corações. E neste momento da Tua palavra também, Senhor, ajuda-nos a enfrentar esta tempestade. E guarda, Senhor, cada um na sua casa, ou no seu. Alguns não podem ficar em casa, porque precisam estar nos hospitais, precisam estar em outros lugares de serviços essenciais. Mas, Senhor, esteja abençoando a cada um. Pai, faz da igreja nossa uma igreja que discipula, uma igreja que as pessoas façam discípulos, as pessoas sejam discipuladas. E, ó Deus, renova também a cada um de nós nesta manhã.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado.